Bom dia pra todo mundo, bom dia aqui na China e eu já tô dando bom dia pra vocês, porque como eu vou postar esse vídeo de madrugada no Brasil, vocês vão conseguir assistir só de manhã, provavelmente. Então vai ser bom dia aí pra vocês também. Primeiro, pessoal, peço desculpas por não postar o resumão mais cedo pra vocês. Tem muita gente que gosta de assistir à noite, mas é porque ontem nós fizemos uma viagem entre cidades aqui da China. Agora a gente tá em outra cidade, como vocês podem ver, uma cidade que chama Suzhou. Suzhou, não sei. E ela é próxima de Xangai. E esse deslocamento, somado ao fato de eu não ter dormido para poder operar a decisão de política monetária dos Estados Unidos, me destruiu. E a semana também tá bem pesada aqui de atividades, mas de trabalho e tal. Então, assim, eu apaguei. Eu mal consegui acordar, assim, hoje cedo. Então, esse resumão dessa vez vai ser um pouquinho mais tarde por conta disso. Inclusive, pessoal, de antemão, assim, hoje a gente encerra nossas atividades aqui profissionais. E aí amanhã e depois a gente vai passear um pouco em Xangai, depois a gente ainda vai passear um pouquinho em Hong Kong na semana que vem. Depois a gente já volta pro Brasil. Então, na semana que vem em específico, é bem provável que eu não faça o resumão. Eu vou fazer a agenda eu vou tentar fazer, só se acontecer alguma coisa que não dê. Da semana que vem, mas o resumão da semana que vem provavelmente eu não vou fazer, até para dar uma pausinha, dar uma descansada, que essa semana tem sido bem intensa por aqui, mas na outra semana já volto com tudo normal, tá bom? Bom, de qualquer forma, vamos falar do mercado. Agora vamos pro mercado. Antes da gente falar do mercado de hoje, no caso ontem, né? No mercado de quinta-feira, pessoal, como eu fiz o resumão ainda com o mercado aberto na madrugada e tal da quarta-feira, na madrugada aqui da China, né, da quarta-feira, eu comentei com vocês que caso acontecesse alguma coisa no mercado, depois que eu já tivesse postado o resumão, eu viria comentar com vocês. Pois bem, aconteceu. Então, antes da gente falar do mercado de quinta, eu vou falar um pouquinho do mercado do encerramento de quarta aqui do Brasil especificamente. Pessoal, uma empresa de rating, né, que é risco de crédito muito respeitada no mundo inteiro, chamado de S&P Standard & Poor's, ela soltou uma nota no final, depois do anúncio do Fed, depois já tinha passado o FONC e tal, ela soltou uma nota dizendo que existe uma expectativa de mudança de rating do Brasil para melhor. Então, vamos traduzir isso aqui. O que acontece? Essas empresas de classificação de risco, elas analisam um país e aí, baseado em vários fatores, como, por exemplo, capacidade de pagamento, dívida por PIB, risco jurídico, crescimento do país, gestão atual do governo, vários fatores, né? Atuação do Banco Central, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Enfim, baseado em vários fatores que eles analisam, eles falam, olha, esse país tem um risco de crédito tal. Esse risco pode piorar ou esse risco pode melhorar, tá? E essa empresa, e o que acontece? Existem muitos fundos no mundo, fundos soberanos, fundos de pensão, fundos que têm muito dinheiro, que eles são obrigados a investir em países, um percentual do seu fundo, só que um percentual pequeno é muito dinheiro nesses fundos, eles são obrigados a investir um percentual deste fundo em países que tenham uma nota tal, uma nota X, tá? E se o Brasil, ele mudar, se de fato essa empresa de classificação de risco, a S&P, mudar a classificação do Brasil, muitos fundos soberanos e fundos de pensão do mundo, eles serão obrigados a investir no Brasil, quer o gestor do fundo queira ou não, ok? Tá no estatuto dos fundos essa regra, certo? Então isto de fato acontecendo, ainda não aconteceu, isso de fato acontecendo pode trazer muito capital para o Brasil, tanto para a Bolsa, quanto, e esse dinheiro para entrar no Brasil, ele entra via dólar, eu já expliquei isso aqui para vocês, fazendo com que o dólar caia. Porque o estrangeiro, para botar dinheiro aqui no país, ele tem que vender dólar e comprar real. Quando ele faz isso, o dólar cai. Então, se de fato a classificação do Brasil mudar, a gente vai ver uma movimentação gigante aqui. Só que essa modificação, pessoal, não vai acontecer amanhã, depois. Ela é um processo. Pode acontecer, inclusive, não pode não acontecer, inclusive, este ano. É um processo longo aí de reclassificação de um país. De qualquer forma, foi uma notícia muito boa no final do pregão, que acabou impactando aí no nosso dólar e na nossa bolsa. Ok? Bom, vale lembrar, pessoal, que assim, esse é um trabalho que tem acontecido aqui no Brasil de... só um parênteses que eu falei com vocês que eu ia comentar sobre o Banco Central. Ano passado, não sei se vocês se lembram, mas o Banco Central brasileiro foi um dos únicos, se não o único no mundo, que falou assim, olha, pessoal, a inflação não é transitória, por mais que os Estados Unidos tivesse ali
batendo na tecla no início do ano passado que a inflação era transitória, tá tudo bem, minha gente, a inflação é só pós-pandemia aí, porque tudo vai voltar ao normal. O Banco Central Brasileiro foi um dos únicos do mundo que falou assim, não, essa inflação é permanente, eu vou precisar atuar. E o Brasil foi um dos únicos que começou a subir os juros muito antes de todo mundo. Inclusive, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, ele foi muito criticado por isso, porque ele estava meio que naquela época, hoje quando a gente olha no retrovisor, faz todo sentido o que ele fez, mas naquela época ele estava indo contra tudo e todos. Na medida em que o Brasil subiu os juros muito antes de todo mundo, pausou a subida e agora a gente já está vendo a expectativa de queda, esse trabalho muito bem feito do Banco Central Brasileiro trouxe bons frutos, né? Afinal de contas, a inflação do Brasil é uma das únicas que está dando sinais de que está controlada, versus Estados Unidos, que ainda não está, versus zona do euro, que ainda não está, grandes potências. Então, muito legal. Somado a isso, a gente tem um congresso aí aprovando um projeto de arcabouço fiscal, uma possível reforma tributária que por anos o Brasil tentou fazer isso e não conseguiu. Então, assim, boas notícias, né? E o fato, obviamente, do nosso hoje maior cliente, que é a China, estar disposto, provavelmente, a dar estímulos, fazendo com que a economia daqui da China cresça, vira uma combinação perfeita, né? Então, assim, coloca o Brasil aí com bons olhos aí perante o mundo. Bom, dito isso, então, por isso que o mercado no final do pregão, ali no final do Powell, do Fed, ele acabou se animando mais, o dólar caiu mais, etc. Mas por conta disso que faltou explicar para vocês, porque eu tinha feito o resumão antes deste fato ter acontecido. E isso foi uma surpresa, de fato, do mercado. O mercado não esperava isso. Ok? Pronto, agora nós vamos falar do mercado de quinta-feira. Bom, no mercado de quinta-feira, pessoal, primeiro falando sobre a Ásia, as bolsas da Ásia fecharam mistas para levemente positivas, saíram uma bateria de indicadores aqui da China, e os indicadores, pessoal, vendas no varejo, produção industrial, dados de investimento, vieram todos abaixo do esperado e todos abaixo do que o último dado, tá? Vendas no varejo, então, ficou bem diferente, mostrando que a economia da China está fraca. E depois desse anúncio de vários indicadores aí, o governo chinês, ele cortou... Lembra que eu comentei com vocês que ele tinha cortado a taxa de juros de curtíssimo prazo, que é basicamente ali o cheque especial? Pois bem, agora ele cortou a taxa de juros de 1 ano, de médio prazo, de 1 ano. Tá? Ainda não é algo incrível, assim, o mercado quer ver um corte de juros de longo prazo. Por quê? Porque empresas, por exemplo, como o setor imobiliário, eles fazem empréstimos, eles se alavancam no longo prazo. Né? Uma empresa que vai construir um prédio gigantesco de 30 andares, que todos os prédios, que é impressionante, todos os prédios que tem pelo menos 30 andares, ela não vai pegar um empréstimo em 1 ano, mesmo porque o prédio não fica pronto em 1 ano. Ela vai pegar um empréstimo de longo prazo. Então, na medida em que você corta os juros de longo prazo, é nessa hora que você estimula na raiz a economia. Mas, de qualquer forma, o fato da China ter anunciado o corte de juros de 1 ano mostrou aí que talvez venha a anúncio e venha a notícia de um corte de juros de longo prazo, isso animou os mercados. Então, isso aconteceu nessa madrugada, aí isso fez com que as bolsas, isso animou um pouco as commodities, minério de ferro. Minério de ferro estava levemente positivo, nada demais, tá? Mas levemente positivo aí, porque ele quer ver o anúncio aí que vai pegar o setor imobiliário, tá? E o petróleo, pessoal, o petróleo já deu uma realizada. Por quê? Na quarta-feira também saíram dados de estoque de petróleo e de gasolina nos Estados Unidos e veio muito alto, ou seja, se o estoque está muito grande, significa que não estão consumindo. Se não estão consumindo, você tem uma menos demanda por petróleo e por gasolina, faz com que o preço do petróleo caia. Então ele estava numa queda maior, mas foi melhorando ao longo do dia, mas de qualquer forma ele sofreu essa queda, ok? Bom, isso falando da Ásia, desculpa. Indo agora para a Europa, pessoal, lá na Europa o que teve de mais importante no dia foi a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Não houve surpresas na medida em que a expectativa do mercado era de um aumento de 0,25 base points nos juros da Europa e foi isso que aconteceu. Então eles saem de 3,75% para 4%. Aumentou em 0,25. E na fala da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ela sinaliza, ela deixa as portas, ela dá um discurso duro, um discurso hawkish, e deixa a porta aberta para mais um aumento de juros de 0,25 na próxima reunião, a depender dos dados. Mas ela foi dura no sentido de que a inflação por lá não está controlada e que eles ainda têm muito trabalho a ser feito, ok? Bom, isso na Europa, tá? Isso no momento deixa as bolsas no negativo da Europa e tal, acaba enfraquecendo o dólar lá e fortalecendo as moedas locais, na medida em que aumento de juros traz capital, né? O mesmo raciocínio que eu já tinha explicado aqui para vocês. Mas isso muda ao longo da manhã de quinta-feira,
quando a gente vai ver o que aconteceu nos Estados Unidos. Vamos agora para os Estados Unidos. Estados Unidos, na quinta-feira, pessoal, ele amanhece realizando um pouco, tá? Porque ele vem de várias altas desde a semana passada, né? Bull market, etc. Então ele deu uma realizada, mas acontece, pessoal, saíram vários indicadores econômicos, eu comentei com vocês na agenda econômica, saíram vários indicadores econômicos nos Estados Unidos na quinta-feira de manhã, saíram vendas no varejo, fraco. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, alto, acima do esperado, e o número anterior foi revisado para cima, tá? Produção industrial, fraca. O índice Empire State de atividade industrial, fraco. Então, todos os indicadores relacionados à atividade nos Estados Unidos na quinta-feira vieram fracos, corroborando com a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, no dia anterior, na quarta-feira, né, na entrevista de decisão de política monetária, dizendo que, pausando os juros, falando, vamos pausar os juros, vamos ver o efeito dos juros que a gente já tem nos Estados Unidos na economia, e os efeitos estão desaquecendo os indicadores de atividade, e a gente viu isso na quinta-feira, e isso acabou mudando a perspectiva do mercado, que estava no negativo e virou para o positivo, tá? Então acabou que as bolsas, bolsa dos Estados Unidos que estava negativa e tal, fica no positivo. O nosso índice aqui, a nossa bolsa aqui que estava no negativo, acaba virando e fica levemente positiva, não chega nos 120 mil pontos, mas está quase lá. Por quê? Porque o mercado entende que, na verdade, pessoal, o mercado entende que, assim, talvez essa pausa esse patamar de juros seja suficiente. Corroborou, na verdade, assim, casou com a fala do Powell de quarta-feira, tá? E por fim, pessoal, inclusive as expectativas em relação à decisão de política monetária de julho lá nos Estados Unidos mudou. Vai mudando, tá muito precoce ainda, mas de qualquer forma, assim, com esses indicadores todos fracos, trouxe a expectativa de que na reunião de julho de política monetária nos Estados Unidos não haja um aumento de juros. Lembrando que até quarta-feira existia uma expectativa maior do mercado de um aumento de 0,25 basis points na reunião de julho. Agora, com esses dados fracos, o mercado pôs um pé no freio. E isso acabou mudando a perspectiva das bolsas ontem, que acabaram fechando no positivo, inclusive levando as bolsas da Europa junto. Ok? Bom, vindo aqui para o Brasil, pessoal, a gente surfa essa movimentação estrangeira, assim, mundial, né? Então a nossa bolsa que estava no negativo, ela fecha levemente positivo, não fechou tão positivo quanto o S&P e as bolsas dos Estados Unidos, mas de qualquer forma fechou no positivo. E o nosso dólar, que estava no positivo, aí acabou virando e fechando levemente negativo. Ok? Especificamente aqui sobre o Brasil, ontem a Petrobras anunciou aí um corte de quase 5% no preço da gasolina nas refinarias. E isso fez com que a Petrobras ela caísse mais de 2% ontem, considerando que o que o mercado espera, pessoal? Vamos casar as coisas. Se existe uma expectativa aí de que a China anuncie um possível corte de juros, dos juros de longo prazo dele, que estimulem a economia chinesa, estimulando a economia chinesa, estimula a nossa, e exige a demanda mundial por commodities aumenta, e isso inclui o petróleo. Então, assim, vamos lá, existe uma expectativa de que o preço do barril de petróleo suba, e a Petrobras está cortando o preço da gasolina. Então, assim, por enquanto, a política de paridade internacional de preços que não tem mais, que mudou, né, que foi modificada na Petrobras, por enquanto, ela não está levando a empresa ao prejuízo à medida em que o preço do barril caiu, né? Então, assim, essa nova política ainda não foi testada. Não foi testada no sentido que eu digo de levar a empresa ao prejuízo. Mas na medida em que existe uma expectativa de que o preço do barril suba e a Petrobras anunciou um corte de gasolina, isso é bom para a inflação, mas não é bom para a empresa em si, para o lucro e os resultados da empresa. Então isso fez com que as ações da Petrobras ontem caíssem, segurando um pouco aí a alta do índice, inclusive. Ok? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa em relação ao Brasil. Não, já comentei tudo com vocês, ontem não teve nada de muito específico aí. Lembrando, Lula, depois da sua reunião ministerial, ele volta a criticar a taxa de juros, a autonomia do Banco Central junto do Senado e tal, mas assim, seguiu nas críticas que ele vem fazendo desde fevereiro. E semana que vem tem decisão de política monetária aqui no Brasil pra gente poder acompanhar. Mas é isso, espero que tenham tido uma ótima quinta-feira. Vou construir o material de destaques da semana para postar para vocês e a gente vai se falando. Beijo!